Olá! Ao longo de todos os nossos vídeos, falamos muito sobre a corrupção e o quanto ela prejudica a eficiência dos serviços públicos, causando um atraso social e econômico. Agora, no último, vamos falar sobre o quanto a corrupção pode afetar também a vida de quem a pratica, seja direta ou indiretamente. E em algumas situações, praticar atos corruptos configura crime que pode resultar até mesmo em prisão. Justamente. O Código Penal brasileiro possui, inclusive, um capítulo que trata dos atos lesivos a interesse público. São os chamados crimes contra a administração pública. Vamos entender um pouco melhor quais são esses atos? É pra já! Os crimes contra a administração pública estão divididos em subgrupos. São eles: os praticados por funcionários públicos, os praticados por particulares, os crimes contra a administração pública estrangeira, os crimes em licitações e contratos administrativos, os que prejudicam a administração da justiça e os que atingem as finanças públicas. São considerados funcionários públicos todos aqueles que exercem um cargo, uma função, ainda que não seja remunerada ou que possuam um emprego público. E não estamos falando só de servidores concursados, não. Quem ocupa cargo de confiança ou temporário também é considerado funcionário público. A regra vale ainda para os prestadores de serviços que trabalham em instituições financiadas com dinheiro público, como, por exemplo, as empresas estatais e os hospitais conveniados ao SUS. Entre os principais crimes contra a administração pública está o de peculato, que ocorre quando o servidor se apropria ou desvia bens em razão do cargo que ocupa. O peculato pode ser por apropriação, quando o agente público se apropria de algo que está em seu poder em razão do exercício do cargo, por exemplo, um laptop, um celular, um carro, etc. Pode ocorrer também por desvio, quando o agente público usa o bem público em uma atividade particular, por exemplo, utilizar a patrola da prefeitura para consertar a estrada da própria fazenda. E pode ser caracterizado ainda por furto, quando o funcionário público se apropria do bem público em proveito próprio ou de terceiros, como no caso de um funcionário que ingressa em outro departamento e subtrai um objeto de decoração, mobiliário ou um equipamento. O peculato também pode ocorrer por culpa, quando o agente público, por desleixo, cria condições favoráveis para que os bens sejam desviados. Quando pratica estelionato, ou seja, quando se apropria de dinheiro ou de outros bens, induzindo alguém a erro. E por fim, há ainda o peculato eletrônico, por facilitar a inserção de dados falsos, alterados ou excluir informações nos sistemas informatizados, com a intenção de obter vantagem indevida ou causar algum tipo de dano. Outro crime praticado contra a administração pública é o de concussão, que significa exigir para si ou para outra pessoa, ainda que fora da função ou antes mesmo de assumi-la, vantagem indevida. A concussão traz a ideia de imposição, de intimidação. É quando o funcionário público, em função do cargo que ocupa, gera medo na vítima para tirar vantagem. A definição de concussão é muito semelhante à de corrupção passiva, que é o ato de solicitar ou receber para si ou para terceiros promessa ou vantagem indevida, em razão da função ocupada, mesmo que ainda não tenham assumido essa função. No entanto, a concussão se diferencia da corrupção passiva porque envolve intimidação da vítima, que se sente amedrontada. Poderíamos comparar a concussão com o crime de extorsão, mas a diferença é que a concussão é praticada por um funcionário público. Existe ainda a prevaricação, ou seja, quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar o ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Há também a condescendência, que é quando o funcionário público não informa as autoridades competentes um delito que tomou conhecimento ou deixa de aplicar medida disciplinar cabível.
Mais um crime comum é quando o servidor atua para patrocinar com dinheiro público algum evento, obra ou ação que, no fim das contas, não vai beneficiar toda a sociedade, e sim atender a interesses privados, seja dele ou de um terceiro. Esse crime é chamado de advocacia administrativa e, para que não ocorra, é indispensável que seja verificada a real causa dos patrocínios previstos pelo órgão público. E vale lembrar que praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la também é considerado crime. Continuando, há mais um importante de ser citado: o tráfico de influência, que é a solicitação, exigência, cobrança e promessa ou obtenção de vantagem para si ou para terceiro, a pretexto de influenciar um funcionário público a praticar ato fraudulento. Enfim, a lista de crimes é grande e, às vezes, práticas consideradas corriqueiras nas instituições e órgãos públicos são práticas criminosas. Por isto, esteja sempre atento. Confira agora alguns exemplos que separamos para mostrar. Extravio, sonegação, inutilização ou subtração de livro ou documento. Uso irregular de verbas ou rendas públicas. Abandono de função. Exercício ilegal da função, seja de maneira antecipada à nomeação ou por um tempo prolongado. Quebra de sigilo funcional. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Usurpação de função pública, ou seja, se apossar indevidamente de uma função pública. Resistência. Desacato. Inutilização de edital ou violação de selo ou sinal. Também estão previstos no Código Penal os crimes em licitações e contratos administrativos. Esses delitos violam os interesses da coletividade e, por isso, são muito graves. O processo licitatório é muito importante. Mais do que uma formalidade, ele visa a seleção da melhor proposta de bens e serviços para a administração pública, o tratamento igualitário dos fornecedores e a sustentabilidade. Preservar as condições dos processos licitatórios é interesse de toda a sociedade. Amélia, vamos falar um pouco sobre alguns crimes dessa natureza? Claro. Você começa? Um deles é dispensar ou não exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro meio o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outros vantagem indevida também é considerado crime. Mais um exemplo: criar obstáculos, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, impedindo a participação em concorrências públicas. Das licitações decorrem os contratos administrativos, que devem ser celebrados somente com os vencedores do processo de seleção. Esses contratos também são foco da ação de criminosos. São considerados crimes relacionados ao contrato administrativo: celebrar contratos com empresa ou profissionais declarados inidôneos. Possibilitar que um contrato dure mais tempo do que o previsto, sem justificativa e fora dos limites da lei. Comprar bens ou contratar serviços com preços superfaturados, vender mercadoria falsificada, vencida ou deteriorada, e vender produto de uma determinada qualidade e entregar outro, ou entregar produtos em quantidade inferior à contratada. Agora que você já sabe quais práticas são consideradas crimes, ajude a tornar o serviço público cada vez mais íntegro e respeitado. Além de agir com moralidade e probidade no seu dia a dia, você tem um importante papel, o de fiscalizar os atos da administração, levando ao conhecimento do Ministério Público ou da Polícia qualquer situação suspeita. E é importante ressaltar mais uma vez: crimes contra a administração pública devem ser evitados.
e, caso ocorram, devem ser combatidos em respeito à sociedade. Afinal, é para o bem comum que trabalhamos. Encerramos por aqui a nossa série de vídeos que abordam algumas questões que afetam diretamente a administração pública. Esperamos que tenha sido de grande valia e que todas as informações divulgadas nesta série contribuam para a proteção do patrimônio público e para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Até uma próxima oportunidade. Tchau!